Olá pessoal, tudo bom? Então vamos aqui para a nossa aula 2 de matrizes, né? E a gente vai ver como construir uma matriz, ou seja, se eu der uma regrinha para vocês, a partir dessa regra, a gente é capaz de construir uma matriz, tá? Então, primeiramente, vamos falar de um assunto que se chama matriz genérica, né? Recordando o que a gente falou da outra aula. Eu uso letras maiúsculas para indicar uma matriz. Então, eu tenho, por exemplo, uma matriz A, uma matriz B e por aí vai. E letras minúsculas para indicar os seus elementos. Então, a minha matriz Azão vai ter elementos Azinho. A minha matriz Bzão vai ter elementos Bzinho e por aí vai, tá? E assim, usando essa representação, uma matriz do tipo M por N, lembra que o M me mostra a quantidade de linhas e o N me mostra a quantidade de colunas, tá? Então, eu posso representar ela de maneira abreviada assim. A matriz Azão, certo? É formada por elementos Azinho, né? Esse azinho pode ser localizado, né, por meio do seu cruzamento das linhas, né, da linha com a coluna. Lembra que os elementos, quando eu vou localizar ele, eu uso dois índices. Um índice que a gente indica por I, que é o primeiro, que me mostra a linha onde o elemento está, e o J me mostra a coluna onde ele está. E essa matriz vai ser do tipo M por N, tá? Então, ó, M me mostra a quantidade de linhas, N a quantidade de colunas. Então, se eu tiver a minha matriz assim, ó, A e J do tipo 3 por 4. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma matriz que eu vou chamar ela de matriz A, consequentemente, seus elementos vão ser os elementos Azinho. Eu vou localizar eles sabendo onde que está a linha e a coluna, e essa matriz vai ser do tipo 3 por 4. E assim vai indo, tá? Por exemplo, ó, essa matriz aqui, A e J, 2 por 3, é uma matriz A que tem duas linhas e três colunas. Como que eu sei? Porque o primeiro elemento aqui embaixo do tipo dela me mostra a quantidade de linhas, tá? Quantidade de linhas. E o segundo elemento, olha só onde está a cruzinha aqui, me mostra a quantidade de colunas, tá? Eu posso representar ela genericamente, ou seja, sem indicar o valor dos seus elementos assim, ó. Matriz A. Aí eu posso utilizar parêntese ou colchete. Ela tem duas linhas. Então, vai ter a linha 1 aqui e a linha 2 aqui. E três colunas. Então, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Quem são os elementos dela? O primeiro elemento, Azinho. Não vai estar, deixa eu chegar para cá um pouquinho para ficar mais fácil. Ó. Linha 1, linha 2. Coluna 1, né? Então, aqui a minha matriz A. Bom, o elemento Azinho, que está na primeira linha com a primeira coluna, é o A11. E aqui, cruzamento da linha 2 com a primeira coluna, é o elemento A21, né? Segunda linha e primeira coluna. Bom, completei a primeira coluna, vem a coluna 2, né? O elemento que vai estar aqui vai ser o elemento Azinho, porque eu estou falando da matriz Azão, que vai estar no cruzamento da primeira linha com a segunda coluna. Aí aqui, não cruzou linha 2 com coluna 2? Então, é elemento A2, 2. Linha 2, coluna 2. Mas a gente sabe que essa matriz tem três colunas, né?
Então, aqui, coluna 3 é o elemento, cruzou linha 1 com coluna 3, 1, 3. E aqui, linha 2 com coluna 3, A, 2, 3. Fechou. Então, essa aqui é a representação genérica da matriz. Professor, eu preciso ficar escrevendo linha 1, linha 2? Não, não precisa. Se você quiser, né, até é recomendável nem fazer isso. Eu só coloquei a linha 1, coluna 1, essas coisas, tá? Para a gente poder facilitar a localização. Mas está aqui a minha matriz, tá? Exemplo 2. Já a matriz B, que tem os elementos B e J, 3 por 2. O que isso aqui significa? O número de linhas e o número de colunas. É uma matriz que eu chamei de matriz B, tem 3 linhas e 2 colunas, e pode ser representada genericamente assim, ó. Agora eu vou colocar colchete, tá? Não são 3 linhas? Então, linha 1, linha 2, linha 3. Lembra que eu estou colocando isso aqui só para facilitar a minha organização. Não são 2 colunas? Coluna 1, coluna 2. Eu estou montando aqui o esqueletinho da matriz. Agora vamos ver quem são os elementos. Eu tenho cruzamento de linha 1 com coluna 1, é o elemento Bzinho, já que a minha matriz é a matriz B, 1, 1. Linha 1 com coluna 1. Agora vai cruzar linha 2 com coluna 1. Então, B, 2, 1. Linha 2, coluna 1. E, por fim, completando a primeira coluna, eu tenho o elemento Bzinho, já que a minha matriz é a matriz Bzão, 3, linha 3, 1, coluna 1. Completei a coluna 1, coluna 2. Eu vou ter agora o cruzamento da linha 1 com a coluna 2. Então, eu vou ter o elemento Bzinho, que está no cruzamento da linha 1 com a coluna 2. Agora, cruzamento da linha 2 com coluna 2. Então, meu elemento Bzinho, 2, por causa da linha, 2 por causa da coluna. E, por fim, aqui, linha 3, coluna 2, elemento Bzinho, porque eu tenho a matriz Bzão, 3, já que é a linha 3, 2, já que é a linha 2, tá? Preciso manter esse C1, C2, esse negócio? Não, eu coloquei apenas para facilitar a orientação. Está aqui a matriz genérica, né? Eu costumo chamar de esqueletinho da matriz. Tá, mas para que isso, professor? Porque eu posso dar uma regra de criação da matriz, tá? Aqui você vai ter uma regra para montar, para determinar os elementos da matriz. Então, o exercício aqui me falou o seguinte: dê a matriz A, que é formada pelos elementos Azinho, 2 por 3, então quer dizer que essa matriz aqui vai ter 2 linhas e 3 colunas, em que os elementos A e J vão ser calculados usando essa formulazinha aqui, ó. Nossa, professor, mas está complicado. Como é que eu faço? Primeiro passo, monta a matriz genérica, tá? Monta a matriz genérica, monta o esqueletinho da matriz. Se a minha matriz é a matriz A, tá aqui. 2 por 3. Então, ela vai ter 2 linhas, linha 1, linha 2, por 3 colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Quem são os elementos dela? Igual a gente fez agora há pouco. Cruzou linha 1 com coluna 1, A1, 1. Cruzou linha 2 com coluna 2, com coluna 1, A2, 1. Completei a primeira coluna. Segunda coluna. Elemento Azinho, já que a matriz é A, 1, 2. Linha 1, coluna 2. Aqui, cruzou linha 2 com coluna 2, A2, 2. Por fim, A, linha 1, coluna 3. E aqui, A, linha 2, coluna 3. Tenho aqui a minha matriz genérica, né? Ela vai ser essa matriz aqui. O segundo passo, galera, o segundo passo é calcular os
elementos. Como assim, professor? Eu vou ter que descobrir quem que é o A11, A21 e assim vai indo, né? Como que eu faço isso? O A11. Aqui vem a regra, ó. O I e o J, né? Olha só, neste caso aqui, o I vale 1, o J também vale 1, né? O I é o primeiro índice, o J é o segundo. O que eu tenho que fazer para encontrar esse elemento, de acordo com a regrinha? 2 vezes o valor do I, o I não vale 1, menos o valor do J, que vale 1. Então, vai ser 2 vezes 1 dá 2, menos 1. Portanto, o elemento A11 vale 1. Estou começando a entender. Ó, A21. Repara que este elemento aqui eu já descobri, não é? Eu já posso até passar para o terceiro passo, que é completar a matriz. Tá? Completar a matriz. Como assim completar a matriz, montar a matriz, criar a matriz? Matriz A. O elemento A11, a gente calculou e descobriu que vale 1. Então, pronto. No lugar de A11, coloquei 1. E aqui o A21. Lembra que o I e o J são os índices, não é? O I é o primeiro índice, que vale 2, e o J vale 1. Qual é a regra? Qual é a lei de formação dessa matriz aqui? 2 vezes o I, 2 vezes o primeiro índice, menos o J, que é o segundo índice. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 1. Portanto, o elemento A21 vai ser igual a 3. Então agora eu tenho este carinha aqui também. Acabei de descobrir que vale 3. O que eu faço? Vou lá na matriz e no lugar de A21 eu escrevo 3. E agora eu posso seguir encontrando os outros. Ó. O próximo, A12. Lei de formação, 2 vezes o I. O I é o primeiro elemento, é 1, menos o J, que é o segundo índice, que é 2. 2 vezes 1, 2, menos 2. Portanto, A12 vai ser 2 menos 2, 0. Esse carinha eu tenho, sei que vale 0, coloquei lá. Próximo, A22. Lei de formação, 2 vezes o I. O I é o primeiro índice, menos o J. O J é o segundo índice. 2 vezes 2 dá 4, menos 2. Portanto, o A22 fica 2, né? 4 menos 2, 2. Então, este cara eu sei que vale 2. O próximo, A13. Lei de formação, 2 vezes o I, que é o primeiro índice, menos o J, que é o segundo índice. 2 vezes 1, 2, menos 3. Portanto, o A13 vai ser 2 menos 3, menos 1. Eu sei, então, que este cara vale menos 1. E, por fim, o A23. Lei de formação, 2 vezes o I, que é o primeiro índice, menos o J, que é o segundo índice. 2 vezes 2, 4, menos 3. Portanto, o A23 vai ser igual a 1. Então, eu sei que este carinha vale 1. Fechei. Uma dica, um detalhe importante. Ó. Entre uma coluna e outra, galera, deixa um espaçozinho, ó. Deixa um espaçozinho para não ficar tudo grudado, tudo empaçocado, tá? Então, com isso, a gente fez o exemplo 3. Olha só, o exemplo 4 é a mesma coisa. Ó. Escrever na forma de tabela a matriz A, que é formada pelos elementos A e J, do tipo 3×3. Então, eu sei que tamanho de matriz que eu vou fazer. Tal que A e J é igual a 4 vezes I mais 3 vezes J. Então, o que eu faço? Primeira coisa, matriz genérica. Né? Então, primeiro passo, matriz genérica.
tá? Monta o esqueletinho da matriz. Então, a matriz A são 3 linhas, linha 1, linha 2, linha 3. Vou colocar colchete agora. Por 3 colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Tá aqui. Bom, quem que são os elementos? É o cruzamento de linha com coluna. Então, linha 1, coluna 1, A1, 1. Linha 2, coluna 2, coluna 1, perdão, A2, 1. Linha 3, coluna 1, A3, 1. Na coluna 2, A1, 2, né? Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna é o A2, 2. Terceira linha, segunda coluna, A3, 2. O último, A, linha 1, coluna 3. Azinho, linha 2, coluna 3. Azinho, linha 3, coluna 3. Está aqui a minha matriz genérica. Segundo passo, cálculo dos elementos. E junto com isso, eu já posso partir para o terceiro passo, que é a matriz em si, né? Que é a matriz construída. Então, vamos lá, ó. Matriz A. Primeiro elemento, A1, 1. Qual é a lei de formação? 4 vezes I, que é o primeiro elemento, mais 3 vezes o J, que é o segundo. Então, 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. Então, o elemento A1, 1. 4 com 3, 7. Este carinha vale 7. A2, 1. Lei de formação, 4 vezes I, que é o primeiro número, mais 3 vezes J, que é o segundo número. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1, 3. Portanto, o A2, 1. 3 com 8 dá 11. Então, este elemento vale 11. A3, 1. Esse aqui. Lei de formação, 4 vezes o I, que é o primeiro índice, mais 3 vezes o J, que é o segundo índice. 4 vezes 3 é 12, com 3. Portanto, o elemento A3, 1 vai ser 12 com 3, 15. Ó, terminei a primeira coluna. Segunda coluna, A1, 2. Lei de formação, 4 vezes o I, que é o primeiro índice, mais 3 vezes J, que é o segundo índice. Então, 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. Portanto, o A1, 2 vai ser 4 com 6, 10. Esse cara vale 10. Lembrando de dar um espacinho. Não vou escrever o 10 aqui coladinho, senão vai ficar parecendo um 710. Então, eu dou um espaçozinho aqui. Próximo elemento, A2, 2. Lei de formação, 4 vezes I, que é o primeiro elemento, 3 vezes o J, que é o segundo elemento do índice. Então, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. Portanto, A2, 2. 8 com 6, 14. Então, esse cara vale 14. Agora esse cara aqui. 3, 2. Lei de formação, 4 vezes o primeiro índice, mais 3 vezes o segundo índice. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 2, 6. Portanto, o elemento A3, 2 fica 12 com 6, 18. Então, este cara vale 18. Professor, eu sou obrigado a montar as colunas primeiro? Não. Se você quiser montar as linhas primeiro, vai dar na mesma, tá? Aí vai de gosto do freguês. Terceira coluna. Primeiro elemento da terceira coluna é o A1, 3. Lei de formação, 4 vezes I, que é o primeiro termo do índice, mais 3 vezes J, que é o segundo elemento do índice. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 3, 9. Portanto, A1, 3 vai ficar 4 com 9, 13. Então, este elemento vale 13. Lembrando de dar um espacinho e colocar os números alinhados bonitinho na coluna, né? Próximo, cara, A2, 3.
Lei de formação, 4 vezes 2, porque 2 é o primeiro índice, é o I, mais 3 vezes 3, já que 3 é o segundo índice que representa o J. 4 vezes 2, 8, 3 vezes 3, 9. Portanto, o A23 vai ficar 9 com 8, 17. Então, aqui, 17. E o último, A33. 4 vezes 3, que é o primeiro índice, mais 3 vezes 3, que é o segundo. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. O A33, 12 com 9, 21. Então, esse elemento vale 21. Coloquei todos os elementos, fechei o colchete. Tá? E, por fim, o exemplo 5. Né? Esse exemplo 5 aqui é um pouquinho mais elaborado, por assim dizer. Por quê? Eu tenho que pegar e olhar qual é a condição. Tá? Então, primeiro, construa a matriz C, que é formada pelos elementos Czinho, que vão ser dados pelo cruzamento de linha por coluna do tipo 2×3. Tá? Tal que C e J, né? Cada elemento vai ser dado assim. Vou colocar 2 se o valor do I for igual ao valor do J. E se o valor do I for diferente do valor do J, eu somo eles. Nossa, professor, está complicado. Não, não está. Primeiro passo, né, vamos seguir os passos. Né? Às vezes a gente olha o exercício e fala, nossa, que coisa medonha. Mas não é nada disso. Matriz genérica. Né? Monto o esqueletinho para eu ter noção de que tamanho que vai ser a minha encrenca. Então, aqui chamei de matriz C. Lembra que quando eu coloco as dimensões dela, primeiro número é a quantidade de linhas e segundo é a quantidade de colunas. Então, vai ter linha 1 e linha 2, né? E 3 colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Na outra eu pus colchete, vou pôr parêntese nela. E quem que são os elementos dessa matriz? Né? Bom, cruzou linha 1 com coluna 1, C1, 1. Se a matriz é C, elemento Czinho. Cruzou linha 2 com coluna 1, Czinho, 2, 1. Cruzou linha 1 com coluna 2, C1, 2. Cruzou linha 2 com coluna 2, C2, 2. Última coluna. Cruzou linha 1 com coluna 3, C1, 3. Cruzou linha 2 com coluna 3, C2, 3. Bom, o segundo passo, né? O segundo passo é calcular o valor dos elementos. E esse segundo passo pode vir junto com o terceiro passo, que é a construção, né? Que é a matriz construída. Então, está aqui a minha matriz C. Então, vamos lá. O primeiro elemento da minha matriz é o elemento C1, 1. Aqui, pessoal, a gente sabe, né, que o I vale 1 e o J vale 1. Olha só, o I é igual ao J, não é? Se o I for igual ao J, pela lei de formação, o elemento vale 2. Não vou ter que fazer conta nenhuma. Então, este carinha vale 2. Pronto. Agora o próximo, o elemento C2, 1. Bom, vamos lá? O I vale 2, que é o primeiro índice. O J vale 1, que é o segundo. Ó, caiu nesse aqui, ó. O I é diferente do J. Se o I é diferente do J, como que eu faço o cálculo do elemento? Pego o valor do I e somo com o valor do J. Então, 2 mais 1. Portanto, o C21 vale 3. Então, este carinha vale 3. Montei a primeira coluna. Agora, na segunda, ó, C1, 2. Repara que aqui o I vale 1, o J vale 2. Né? Primeiro índice, segundo índice. O I é diferente do J. Então, cai nessa parte da regra que eu tenho que somar esses índices.
Então, o C1, 2 vai ser 2 mais 1, 3. Esse elemento vale 3. Agora aqui, C2, 2. Ó, I igual a J, né? Então, eu caio nessa parte da regra, o elemento vale 2. Pronto. Agora aqui, o elemento C1, 3. O I vale 1, o J vale 3. I é diferente do J nessa parte da regra. Somo, então, 1 mais 3. Portanto, o elemento Czinho 1, 3 vale 4. Então, esse cara vale 4. E, por fim, o C2, 3. Olha só, o valor do I é 2, que é o primeiro número do índice. J é o segundo índice, vale 3. O I é diferente do J, caio nessa parte da regra. Então, eu somo os índices. Portanto, o elemento C2, 3 vale 2 com 3, 5. Então, esse carinha aqui vale 5. Encontrei todo mundo? Encontrei. Fechei a matriz e está feito. Tá bom? Então, pessoal, por enquanto é isso. Bons estudos a todos. Até mais!